prova da ETEC do segundo semestre de 2019 ou simplesmente pegou a prova no site para ver como ela era e ficou de cara com as pegadinhas que apareceram em algumas questões de matemática, assista esse vídeo até o final porque eu trouxe aqui uma das questões mais polêmicas dessa prova e a gente vai resolver ao longo desse vídeo. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje eu vim trazer aqui uma questão da prova da ETEC do segundo semestre de 2019 que causou uma polêmica enorme, porque muita gente errou essa questão achando que tinha acertado pelo fato de que tinha uma pegadinha ali. E essa é a questão 37, é uma questão de matemática, foi a questão que mais pessoas me disseram que foi muito difícil, que foi quase impossível de resolver e quando acharam que tinham acertado, tinham errado. Então eu resolvi essa questão primeiro lá nos stories do meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, eu recomendo muito que você siga, porque lá eu falo tudo em primeira mão sempre, tá? E aí, além de resolver essa questão, eu resolvi trazer pra cá alguns segredinhos que existem por trás dessa questão. Porque teve muita gente que, mesmo entendendo a resolução dela, ainda ficou com aquela pulguinha atrás da orelha pra entender qual era o grande mistério por trás da questão 37, tá? Então já clica em gostei nesse vídeo, porque eu vou colocar aqui pra você agora a resolução que eu postei lá nos stories do Instagram. E aí, ao longo dessa resolução, eu vou mostrar pra você alguns detalhes ali que estavam meio que nas entrelinhas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado aqui pra gente resolver essa questão. Olha só. A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul, que abrigam uma diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que haja um total de 8.732 espécies, entre plantas e vertebrados endêmicos nesse bioma, e que a diferença entre a quantidade daquelas plantas e a quantidade desses vertebrados nessa ordem seja de 7.268 espécies. Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas nesse bioma é... E aí, então, a gente tem várias alternativas aqui, né? Inicialmente, a ideia que parece é que a gente vai ter que pegar aquele total e subtrair pelo segundo valor que foi dado pra gente, porque a questão traz dois números diferentes, né? E essa palavra diferença, ela tem a ver com a subtração. Só que a real é que existe uma pegadinha nessa questão aqui. Então vamos anotar os dados para que a gente consiga resolver sem cair na pegadinha, tá? Olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui, pode ser que você não tenha entendido, foi marcar os dados do enunciado, né? Ou seja, aqueles números, aqueles valores que a questão trouxe pra gente. E isso eu fiz porque é uma técnica de interpretação de textos que eu já ensinei para os Power Alunos e estou ensinando aqui agora para você, que funciona para que você consiga fazer duas coisas. A primeira é resolver a questão muito mais rápido, porque quando você não marca esses dados, depois que você terminar de ler o texto e ler a pergunta e pensar sobre aquilo, você vai ter que voltar e ler tudo de novo, né? Então você gasta mais tempo quando você não marca esses dados, tá? E o segundo motivo é que isso vai direcionar você para o que tem que ser feito. Então, muitas vezes, quando você olha uma questão, ainda que você não saiba como resolver, quando você marca os dados e também até mesmo algumas informações mais importantes naquele enunciado, você já consegue ter um direcionamento, já ter uma ideia, ainda que muito vaga, muito perdida ali, sobre o que tem que ser feito, tá? Então, foi por isso que eu marquei ali os valores, né? E você também tem que marcar isso na sua prova, tá? Então, marca com lápis, com a caneta, com o que você tiver disponível. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro valor que a gente tem são 8.732 espécies, e isso é o nosso total entre plantas e vertebrados endêmicos, tá? E aí a gente tem também a diferença entre aquelas plantas e esses vertebrados, nessa ordem, né? Ou seja, a gente tem 7.268 de diferença, e na hora que a gente for calcular isso, a gente vai ter que calcular planta menos vertebrados. Porque o exercício fala pra gente que é nessa ordem, né? Olha só, a segunda coisa, né, que eu apontei ali naquela questão, e quem é mais iniciante talvez não tenha entendido isso, que é o fato da palavra diferença significar subtração. Essa é uma coisa que eu não tirei da minha cabeça, sabe? O fato é que existem algumas palavras que, quando elas são levadas para o contexto da matemática, elas vão significar algumas operações que a gente tem que fazer. Então, a palavra diferença normalmente é associada com subtração, né?
né? E um outro detalhe ali é uma coisa meio que de português numa questão de matemática, que eu falei que teria que ser naquela ordem, né? O enunciado falou pra gente que tinha que ser aquelas e essas. E quando a gente usa aquelas, normalmente fala de uma coisa mais distante, ou seja, as plantas, né, que foram citadas antes, tá? E esses vertebrados, né, estão mais próximos, foram citados depois, tá? Então, por isso que a subtração que a gente fez nesse exercício aqui é uma subtração que a gente vai fazer plantas menos vertebrados, tá bom? Que são aquelas plantas e esses vertebrados, tá certo? Por isso que a gente vai calcular plantas menos vertebrados. Mas como que a gente vai fazer isso, né? É simples agora para você entender, olha só. A gente vai montar como se fosse uma equação com esses dados que a questão trouxe pra gente, tá? Pode ser que nesse momento você se pergunte alguma coisa do tipo, mas por que a gente vai montar uma equação aqui, né? E olha só, a gente vai montar uma equação por um único motivo. A gente tem ali dois valores, né? Então a gente tem um valor total e a gente tem um valor que é referente à diferença entre as plantas e os vertebrados, certo? Só que a gente não tem o valor só de plantas, ou seja, essa é a nossa incógnita, né? Na matemática, incógnita é um valor que você não conhece, tá? Então, pelo fato de ter esse valor que a gente não conhece e de não poder aplicar, por exemplo, uma regra de 3 aqui, a gente vai montar essa equaçãozinha, ok? Então, vamos considerar as plantas como A, por exemplo, e os vertebrados como B. Então, a gente tem que o total, ou seja, plantas mais vertebrados, né, vai ser de 8.732 espécies, tá bom? E agora, a diferença entre eles, ou seja, a subtração. Então, plantas menos vertebrados igual 7.268, né? E agora que a gente tem isso, a gente vai simplesmente somar essas duas equaçõezinhas aqui, tá? Para que a gente consiga chegar no nosso resultado. Então, olha só. Quando a gente soma o A mais A, a gente vai ter 2A. Agora a gente tem um B positivo e um B negativo, então eles vão se anular, tá certo? Pausa aqui agora para você entender o porquê que na soma das equações o B simplesmente desaparece. Olha só, o A vai ficar 2A porque na primeira equação a gente tem um A positivo e na segunda também. Então, quando você tem, por exemplo, uma bala nessa mão e uma outra nessa mão e junta, você vai ter duas balas em uma única mão, certo? Agora, no caso do B, na primeira equação ele era positivo e na segunda ele era negativo, sabe? Então é como se você tivesse uma bala nessa mão e alguém tomasse de você essa bala. Então você fica com 0, né? Por isso que o B simplesmente desaparece ali, tá bom? Isso aqui vai ser igual a esse valor, olha só, vamos somar os valores, né? Com isso, a gente vai ter 16 mil. Mas não é essa a resposta ainda, tá bom? Porque aqui a gente tem 2A igual a 16 mil. Então, para que a gente chegue no valor só de plantas, que é o valor de A, a gente precisa fazer 16 mil dividido por 2. Justamente nesse finalzinho da resolução, quase chegando na resposta ali, pode ser que você esteja pensando alguma coisa do tipo, mas Li, por que a gente vai dividir 16 mil por 2, né? E olha só, vale lembrar que esse 16 mil dividido por 2 é um tópico basal, né? São as operações básicas da matemática ali, você vai fazer uma divisão bem simples, tá? Só que você precisa fazer essa divisão, porque como a gente tinha visto ali, a gente tinha 2A, né? Então aquele valor de 16 mil não equivalia a apenas A, ele equivalia ao A 2 vezes, sabe? Então, uma coisa que a gente faz normalmente nas equações, e você vai fazer aqui, é você isolar o A. Então, você vai deixar o A sozinho, que é a nossa incógnita ali, e aí você vai passar o 2 dividindo, sabe? Porque é como se o 2 estivesse antes multiplicando o A. Então, a partir do momento em que você deixa o A sozinho, isolado no canto dele, o número que estava grudadinho com ele passa fazendo a operação oposta ao que ela fazia antes. Então, se ela fazia uma multiplicação, era 2 vezes A ali, né? Ela vai passar fazendo uma divisão, tá? Por isso vai ficar A igual a 16 mil dividido por 2, tá bom? Isso vai dar pra gente 8 mil, que é a quantidade de plantas, então, endêmicas que a gente vai ter, né? E isso dá pra gente a alternativa D como a resposta correta para essa questão. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos então para algumas considerações finais em relação a essa questão. E presta muita atenção aqui agora. You've got dirt on your nose, by the way. Porque isso pode ajudar você demais a resolver outras questões do vestibulinho da ETEC futuramente, tá?
Então, a primeira consideração aqui é que essa questão ela segue aquele perfil da ETEC de contextualizar os assuntos, né? Então, você não teve ali simplesmente uma pergunta querendo saber o total de plantas, sabe? Ela trouxe todo um contexto, um textinho ali, uma historinha, e também trouxe vários tópicos juntos, né? Essa é a segunda observação, então, quanto à questão 37. Ela exigia de você conhecimentos de interpretação de textos, equação, que inclusive foram assuntos que estavam na checklist que eu disponibilizei, e além disso também exigia conhecimento de tópicos basais, que é uma coisa que eu sempre fico reforçando para os Power alunos e sempre falo por aqui também lá no meu Instagram, que é algo muito importante, porque pode literalmente salvar a sua vida no vestibulinho da ETEC. Então esses três conhecimentos estavam ali misturadinhos, né? E aí você precisava usar o raciocínio para conseguir entender como fazer a resolução da questão, né? E como você pôde perceber também, a terceira consideração em relação a ela é que ela tinha pegadinhas, porque várias alternativas dessa questão falavam ali de números que você conseguiria chegar se fizesse algum cálculo errado, sabe? Então tinha uma alternativa, por exemplo, que era 16 mil. Por isso, se você não se atentasse à questão do 2A que eu falei, né, que tinha que dividir, você provavelmente marcaria errada. Ou então, se você simplesmente fizesse uma subtração, você marcaria errada se você não tivesse entendido a diferença que era entre plantas e vertebrados e não o contrário. Então, por isso, é uma questão que exigia um pouco de atenção também para você chegar na resposta, tá bom? E agora me diz aqui então nos comentários uma outra questão da ETEC que você achou muito difícil. Clique em gostei nesse vídeo se você não clicou ainda e compartilha aí com algum amigo que também vai prestar o próximo vestibulinho da ETEC ou que prestou esse, tá? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!